Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para mim e para você, que é a ação. Nós vamos falar sobre o quanto é importante nós termos fé para agir. Não só fé para orar, uma oração bonita, mas a ação. Aquilo que eu e você, podemos fazer através da ação. Sabe? E o título dessa palavra é objetivo ou circunstâncias. O que eu e você preferimos. O que eu e você damos prioridade. E para embasar essa palavra, eu abri numa passagem muito conhecida. Só que muitas vezes nós conhecemos, mas não atentamos para os detalhes. Que é o livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 28 até o 31. Sabe, é uma passagem que eu e você conhecemos, quando Jesus anda sobre as águas e de repente ele começa a afundar. Né? A nossa mente grava essa parte, este momento. Só que existem detalhes que muitas vezes nós não atentamos. No capítulo 28 diz assim: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. O que Pedro está fazendo? Está colocando a presença de Deus à prova. Mas se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá até o Senhor. Sabe, eu creio que naquela noite estava tudo muito confuso e a tempestade, a palavra diz que o mar estava agitado, então ficou difícil de reconhecer a face de Jesus. E Pedro falou: se é o Senhor mesmo, então mande, né, dê a ordem, que eu vá até o Senhor por cima das águas. Sabe, ele foi o único discípulo naquele momento que teve essa ação. E Jesus disse: venha. Apenas uma palavra: venha. Jesus respondeu. A Bíblia diz claramente que a palavra que ele disse foi: venha. Porque sou eu. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Sabe, Pedro primeiramente falou: se é o Senhor, manda que eu vá. Sabe, a palavra dele teve uma ação. Após a palavra de Jesus sobre ele então saiu do barco. Olha só, né? Jesus falou: venha, e ele imediatamente, né, saiu do barco. Decidiu sair da zona de conforto e então foi indo até Jesus. No versículo 30 diz: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Sabe, nesse momento Pedro, mesmo andando sobre as águas, neste momento, verificou, olhou para o lado e viu que a força do vento, que o vento estava muito forte, que isso poderia derrubar ele, então ele começou a afundar. Nesse momento, Pedro acreditou que a força do vento era maior que a força de Jesus. Foi o mesmo que mandou ele ir até ele, sabe? Isso acontece com a gente. Quando a gente acha que as coisas dessa terra podem ser mais fortes do que a promessa, do que a palavra de Deus liberada por mim e por você. A gente olha para o redor, a gente olha para tudo aquilo que está acontecendo e pensa que aquilo é mais forte do que a promessa. Sabe, querida, é muito fácil eu e você se esquecer da promessa e da palavra de Deus sobre a nossa vida. E então olhar para as circunstâncias e deixar o objetivo de lado. Sabe, está acontecendo isso, então eu vou parar por aqui. Depois, quando isso passar, eu continuo. Mas não é assim. Nós devemos crer quando está tudo bem e crer quando está tudo mal, porque Deus continua sendo Deus em todo momento. Pedro começou a afundar e então gritou: socorro, Senhor. Sabe, mesmo Pedro tendo deixado se levar pelas circunstâncias, ele ainda acreditou que Jesus era o seu socorro. Ele ainda disse: socorro, Senhor, porque ele reconheceu que naquele momento em que ele começou a afundar, eu imagino que o mar estava muito agitado, ele pensou: meu Deus, só quem pode me salvar sou eu. Eu acredito só quem pode me salvar é Jesus. Eu acredito dessa forma. A palavra diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que duvidou? Sabe, no versículo 31, a gente vê que Jesus, ele não tarda em ajudar eu e você. Porque ele fez imediatamente. Só que se a gente for olhar, ele ainda pergunta para Pedro: como é pequena a sua fé, por que você duvidou?
Porque mesmo quando Jesus nos ajuda, quando Deus nos ajuda, Ele também quer nos ensinar com isso. Ele quer nos ensinar que a nossa fé pode ser muito mais forte do que aquilo. Sabe, nós costumamos atentar para, nossa, mas Pedro afundou, Pedro duvidou, meu Deus. Só que a gente não vê que ele foi o único discípulo que foi até Jesus. Sabe, o único discípulo que falou, não, peraí. Se é o Senhor, então mande que eu vá até você. E Jesus disse, venha. E é isso que eu e você precisamos fazer. É isso que eu e você precisamos entender. Que nós temos que dar um passo de fé. Nós tudo podemos, a Bíblia diz que nós tudo podemos no nome de Jesus. Então nós temos que dar um passo de fé. E após Jesus falar, ele teve uma ação através da palavra de Jesus. Ele saiu do barco, ele saiu daquilo que estava, praticamente na zona de conforto e ele foi. Ah, mas ele afundou, mas ele foi. E Jesus estava ali para estender a mão para ele. Assim, quando eu e você temos que dar um passo importante, nós temos que entender que se alguma coisa der errado, Jesus vai estar ali para nos estender a mão. E não é estender a mão depois, é imediatamente, a palavra nos diz. E nós temos que ter essa ciência de que Ele está ali. Toda ação que nós fazemos para o reino de Deus, você pode ter certeza que não é em vão. Não é em vão. Deus sempre está presente. Ele sempre soube de todas as coisas. Sabe, nessa noite eu quero te perguntar. Você ainda está dentro do barco? Mesmo depois de Jesus já ter dito venha, você permanece na sua zona de conforto? Sabe, você acredita que o barco pode te proteger mais que Jesus? A palavra de Deus diz que não. Porque Jesus disse, Pedro, vem, ele saiu do barco, ele saiu da zona de conforto e ele provou o sobrenatural, andar sobre as águas. E sabe, eu e você precisamos ter essa atitude de sair do barco. Nós precisamos ter a atitude de sair de tudo aquilo que nos protege fisicamente para viver aquilo que Jesus tem para mim e para você. Nós precisamos sair do barco e provar a maravilhosa vontade de Jesus. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós muitas vezes nos assustamos com o vento e com a tempestade. Foi isso que Pedro fez, ele se assustou, ele ficou, meu Deus, tá uma tempestade, tem muito vento, E nós muitas vezes, mesmo com a palavra, a gente se assusta com as coisas terrenas, mas foi Ele mesmo que criou. Sabe, nessa noite eu quero convidar você a ousar em fé. Eu quero que você entenda que com Jesus você pode todas as coisas, porque Ele fez por mim e por você. Ele morreu numa cruz para que nós tivéssemos perdão, sabe? Ele se igualou ao homem humano por mim e por você. Que nós não venhamos duvidar de que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Que nós venhamos manter os nossos olhos nele, no nosso objetivo, no nosso alvo eterno. Quero convidar você a colocar a mão no seu coração e orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos ousar em fé, Deus. Que Teu Espírito Santo blinde o nosso coração e a nossa mente, para que nós venhamos ter passos de fé. Deus, para que nós venhamos ser ousados, para que nós venhamos decidir sair de tudo aquilo que é a nossa zona de conforto, para viver o sobrenatural, Pai. Que nós venhamos, Deus, ter atos de fé. Que nós venhamos andar até o Senhor, Pai. Nos ensina, Deus, a confiar, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Nos ensina, Deus, a acreditar que o Senhor pode todas as coisas. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Pai querido, Pai amado, que nós venhamos, Deus, ir até o Senhor, que nós não venhamos retroceder e que nós venhamos entender que o Senhor está ali todos os dias para estender a sua mão, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.